O edital do Enem 2024.2 foi publicado e a gente precisa pensar em alguma estratégia para enfrentar a prova. Mas eu acredito que o melhor ponto de partida que a gente pode ter aqui para enfrentar o Enem é pensar em resolução de questões. Quando a gente fala de resolução de questões, a gente está pensando em na banca FGV. Então, a gente tem o Enem, que é chancelado pelo CNJ, proveniente de uma norma do CNJ, e que é regulamentado e supervisionado, vamos dizer assim, e operado pela ENFAM, pela Escola de Formação de Magistrados. Beleza. Só que a contratação da banca é crucial para a gente verificar qual é o caminho que a prova vai seguir. A gente já teve o Enem 2024.1 e a gente tem 3 órgãos, vamos dizer assim, que participam da prova, que são comissão de exame, comissão executiva e comissão acadêmica. Né? Em tese, a comissão acadêmica deveria influir, interferir e direcionar a criação de questões para a prova do Enem, mas o que a gente viu tanto no 2024.1 quanto no Enem da reaplicação de Manaus foi um negócio tipo nada de diferente além daquelas provas de FGV mesmo e de magistratura estadual. E o que a gente tem quando a gente fala de o que a gente tem quando a gente fala de FGV? A gente tem enunciados muito longos, aqueles casos hipotéticos gigantescos do estado alfa, do município delta, do servidor público que faz alguma coisa ali, aí ele resolve, responde por um processo administrativo disciplinar e assim vai, né? Bom, mas a gente não pode deixar de lado o fato de que a FGV também utiliza daquelas questões com assertivas. Então, assertiva 1, assertiva 2, assertiva 3 e assertiva 4. Tá? Essa é uma questão que a gente vai aqui na caixa de questões, a gente vai resolver com vocês hoje. Tá? Inclusive aplicando aqui algum macetezinho na nossa resolução de questão. Tá? E já explicando alguma coisa de teoria para acrescentar aí no seu conhecimento. Beleza? Vamos lá. A gente tem aqui, tem aqui então uma questão que eu diria que é de direito civil, mas também pode ser uma questão de direito constitucional, mas como a base aqui vai ser o STJ, eu coloquei como uma questão de direito civil. Inclusive, só para deixar bem claro, no Enem 2024.1, 65% da prova foi baseada em lei seca, só lei, só o Código Civil aqui no caso do direito civil. Mas a gente teve 32% da prova baseada em jurisprudência. Então, nada impede que a gente tenha em futuras provas um direito civil mais focado em jurisprudência, como é uma das assinaturas da FGV, quando a gente fala de provas da magistratura em geral. Então, a gente tem aí que a voz humana encontra proteção nos direitos da personalidade como direito autônomo, mas não faz parte do direito à imagem. Tá? Vamos lá. Além da resolução da questão, a gente vai falar um pouquinho de teoria e vai utilizar um macetezinho aqui para a gente realizar a resolução da nossa prova. Quando a gente fala em imagem, a gente tem a proteção nos artigos 5º, no artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição Federal de 1988. E a doutrina vai falar que a imagem vai se dividir em 3, isso na doutrina mais clássica, em 3 vertentes, vamos dizer assim. Que é a imagem retrato,
que é essa imagem que você está vendo aqui, pequenininha na sua tela, aqui no cantinho. Ixi, sei lá, ficou estranho aqui, mas deu para entender. Essa imagem retrato é a imagem que você vê tanto em vídeo quanto em áudio, tanto em vídeo quanto em uma imagem estática, enfim, que é a minha reprodução física, fisionômica, que é protegida constitucionalmente. Essa é a vertente mais clássica e primeira foi aceita na doutrina e na jurisprudência. A gente tem a imagem atributo, que vai se confundir de uma forma ou de outra com a questão de honra, mas não é só a honra. A imagem atributo é o conjunto de, de conceitos ou de características ou de elementos sociais que eu levo comigo. Então, se eu sou honesto, se eu sou legal, se eu sou simpático e algo ofende essa honestidade e simpatia, né? Tô dando exemplos bons aqui, mas se algo ofende isso, eu tenho uma ofensa à imagem e atributo. E uma terceira vertente, a gente tem a imagem voz, tá? Que é a reprodução sonora da minha voz. Então, se algo ofende a reprodução sonora da minha voz, a gente tem ofensa à imagem voz. Isso tudo é muito importante nos dias de hoje em que a gente fala de deepfake, por exemplo, em que hoje em dia a inteligência artificial é capaz de reproduzir a imagem retrato e a imagem voz das pessoas sem o seu consentimento, sem inclusive eu precisar dar dados, conceder dados para a pessoa fazer esse tratamento com o uso da inteligência artificial. Então isso quer dizer que hoje em dia isso está muito em voga. E aí, voltando à alternativa, a alternativa fala que a voz humana encontra a proteção dos direitos da personalidade como direito autônomo, mas não é parte do direito à imagem. E a edição 138 da jurisprudência em teses do STJ fala que a voz humana, sim, encontra a proteção nos direitos da personalidade, seja como direito autônomo ou como parte integrante do direito à imagem ou do direito à identidade visual. Ou seja, vou ler do jeito que interessa para nós, a voz humana encontra a proteção dos direitos da personalidade como parte integrante do direito à imagem, sem prejuízo de proteção autônoma. Então, quer dizer, não faz parte de proteção de direito à imagem, está errado. E aí, o macete. Se eu sei que essa aqui está errada, essa partezinha está errada, eu vou pegar uma outra cor aqui para visualmente deixar ela eliminada do meu campo visual da minha prova. Eu sei que ela está errada, eu preciso identificar isso com facilidade. Para depois eu chegar aqui nas alternativas, falar, pegar todas que estão constando que a 1 está correta, que a assertiva 1 está correta, eu já elimino. Também com um auxílio ali, riscar, fazer algum símbolo, para deixar bem claro para você que isso aqui está errado. Não tem alternativa D aqui no nosso exemplo, só porque é uma caixa de questões, mas só para deixar claro, no ENAM, na FGV, são 5 alternativas e não apenas 4. Beleza? Beleza. Vamos para a assertiva 2. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim é entendido como o poder de obstar, em razão da passagem de tempo, a divulgação de dados, de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação analógicos ou digitais. Bom, vamos supor, para fins didáticos, que você está em dúvida se isso aqui está certo ou está errado. Porque você lembra que teve uma discussão sobre direito ao esquecimento e que houve uma decisão, mas você não sabe qual que é a ideia. Vamos para 3. O exercício dos direitos da personalidade
pode sofrer limitação voluntária desde que não seja permanente e nem integral, tá? Bom, isso aqui decorre lá dos fundamentos lá do direito da personalidade. Quando a gente fala em direitos da personalidade, eles são universais, eles são inalienáveis, indisponíveis, e o que vai dar aquela ideia de que se eles são indisponíveis, a gente pensa que com essa característica de indisponibilidade dos direitos da personalidade, a gente não pode fazer uma limitação voluntária. E aí eu sempre peço para quando você pensar nos direitos da personalidade, você lembrar de reality shows, principalmente BBB, por exemplo, que lá a pessoa limita temporariamente a sua privacidade e até mesmo não tão rígido assim, mas a sua liberdade, tá? Mas principalmente a sua privacidade, a sua intimidade. O que faz com que a gente tenha assim uma limitação que não é permanente, porque dura ali até a pessoa ser eliminada, ou no máximo, sei lá quanto dura, 3 meses, 4 meses, e porque para mim parece que dura o ano todo, mas tudo bem. Enfim, então é uma limitação temporária, não é permanente, e ela não é geral, porque quer dizer que a pessoa não, que a pessoa que participa do reality show, por exemplo, que é um ótimo exemplo didático aqui para essa aula, para essa resolução de questão, que quando existe essa limitação, a pessoa não se despoja de todos os seus, ela não se desfaz de todos os seus direitos da personalidade. Ela não se desfaz do seu direito, direito de imagem, ela tem que ceder esse direito de imagem por meio de um contrato de cessão, um instrumento de cessão. Ela não se despoja de seu nome, da sua honra e etc, etc, da sua integridade física. Então quer dizer que essa limitação ela não é geral. E além disso, a própria limitação da intimidade, ela encontra alguns limites no próprio reality show, por exemplo, que não filma as pessoas em determinadas situações aí do dia a dia, certo? Então quer dizer que não é aquela câmera 24 horas por dia em cima da pessoa. Didaticamente, então, quando a gente fala em características dos direitos da personalidade, junto com a ideia de uma limitação desses direitos da personalidade, o reality show é um bom exemplo para a gente se recordar quando cair numa questão. Então, quer dizer, a limitação ela pode ser, ela pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente e nem geral. Então, quer dizer que isso está correto. Isso, inclusive, é o item 1 da edição 137 da jurisprudência em teses do STJ, que está aí na tela de vocês. Então, a 3 está correta. Lembrando que a gente pulou a 2. Certo? Então, vamos lá. Tudo que fala que se a 3 está correto, se a C vai falar que a 2 apenas está correta, então quer dizer que ela está incorreta, porque ela não, aqui não consta a 3. E a 3 a gente acabou de ver que ela está correta. Então eu sei que a alternativa A é a alternativa correta. Beleza. Vamos acrescentar um ponto nisso aqui. O item 2, ele fala sobre direito à intimidade. Quando a gente fala de direito à intimidade, a gente tem que pensar em círculos concêntricos, tá? Círculos concêntricos quer dizer que a gente tem vários círculos com o mesmo centro. Por isso que ele é concêntrico, certo? Beleza. Círculo concêntrico. Teoria dos círculos concêntricos de proteção à intimidade. Quanto mais próximo do núcleo, do meio, maior a proteção. Quanto mais longe do meio, menor a proteção. Estou simplificando muito essa teoria dos círculos concêntricos. Já caiu em prova discursiva, inclusive. Beleza. Essa teoria dos círculos concêntricos, ela tem interferência no direito do direito ao esquecimento, que está falando sobre intimidade. Direito ao esquecimento aconteceu um fato verídico há muito tempo atrás
e eu quero proibir a veiculação dessa notícia. E aí o STF falou assim, ó, é incompatível com o direito ao esquecimento, incompatível com a Constituição o direito ao esquecimento, que é o direito de obstar, em razão da passagem de tempo, a divulgação de fatos verídicos ou licitamente obtidos. Essa primeira parte é o conteúdo do item 2 ali da assertiva 2, tá? Eventual excesso ou abuso no exercício vai ser analisado caso a caso. Beleza? Beleza. Então aqui a gente acabou falando tanto de teoria como de uma técnica, de um macete de resolução de questões quando elas têm alguma assertiva. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima.